Meus irmãos, preparando os nossos corações e as nossas mentes para o estudo do dia de hoje, 12 de maio de 2020, em que daremos continuidade às palestras da Escola Jesus Cristo através do ambiente virtual, das salas virtuais. Nós iremos ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 13, versículo 1 a 7 e versículo 13. Quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E, quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Meus irmãos, vamos fazer a nossa oração inicial. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, trabalhadores espirituais da nossa amada Escola Jesus Cristo, aqui nos encontramos, rogando toda a proteção que necessitamos para a realização do estudo deste dia. Que tudo que for estudado aqui, Senhor, tudo que for proferido, guarde fidelidade com teu Evangelho de luz e que possamos, Senhor, de fato, compreender, assimilar, para podermos, apesar de todas as dificuldades e limitações que nos cercam, exercer a virtude da caridade para com os nossos irmãos. Sendo assim, Senhor, pedimos a permissão para iniciarmos os estudos. Que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, como nós falamos, nós estamos dando continuidade às palestras da Escola Jesus Cristo, do grupo Irmão de Célia Lúcia, que são realizadas de terça às quinta, às 16 horas, na Escola Jesus Cristo. E essa passagem de Paulo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela é fundamental no estudo do tema de hoje.
que o nosso tema será Fora da caridade não há salvação. E como sempre, muito oportuno para a nossa vivência cristã, em todos os tempos, e principalmente nos tempos atuais, no momento atual em que a humanidade está sofrendo tanto e que nós estamos sofrendo, né, passando por esses momentos difíceis, muitas vezes relacionado a parentes, amigos nossos, mesmo que não sejam somente parentes e amigos, mas todos os nossos irmãos em Cristo. Mas antes de iniciarmos, nós temos que, como sempre costumamos fazer, esclarecer um pouco qual é o significado da palavra caridade para Jesus, ou seja, como Jesus concebia a caridade. E agora nós vamos ler um texto, né, que está no Livro dos Espíritos, questão 866. Dentre as várias definições, destacaremos, a princípio, duas contidas na obra da codificação kardeciana. A primeira definição do que seja caridade: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nos comentários, Allan Kardec nos esclarece que a caridade não se restringe à esmola, e isso é muito importante para a nossa prática, o nosso cotidiano, porque é comum ainda encontrarmos assim uma semelhança da caridade com a esmola. Ele está dizendo que não se restringe à esmola, pois abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados. Esse final aí dessa definição é importantíssima para a gente, para todos nós, porque essa concepção da forma que Jesus viu a caridade, concebe a caridade, ele proíbe que nós humilhemos os desafortunados, ou seja, aquelas pessoas, né, aqueles companheiros, aqueles irmãos que por vários motivos que não nos cabe analisar e muito menos julgar, estão precisando de caridade, seja ela caridade material ou a caridade moral, que depois nós procuraremos desenvolver um pouco. E o segundo destaque que nós precisamos fazer o tema é: fora da caridade não há salvação. Pois bem, já definimos o que é caridade no sentido amplo que Jesus concebia. E salvação? Salvação relaciona-se com a solução, né? Quer dizer, não há saída, não há como ser dignos, né? Não há como nós sermos dignos se não temos o olhar de sentimento fraterno para com o próximo. Esse sentimento fraterno é fundamental ao exercício da caridade. E como nós colocamos, né, falamos lá em cima, um pouco adiante, a caridade não se restringe à esmola. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela não existem as outras virtudes.
Essa definição está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 12, que quem tiver oportunidade, quem quiser estudar realmente a virtude da caridade, é fundamental a leitura desse capítulo 13 do item 12 do Evangelho segundo todo o capítulo, né? Mas especificamente o item 12. E aqui também, né, no capítulo 15, que trata, né, intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, a narrativa do capítulo já começa contando a história do bom, né, a parábola do bom samaritano. Então, essa parábola do bom samaritano, ela é exemplar, ela explica tudo o que se faz necessário para nós sermos uma pessoa caridosa, né? E ela é narrada por Lucas no capítulo 10, versículo 25 a 37. O samaritano, que era considerado um herético, ele foi a expressão máxima da caridade. Enquanto, né, o sacerdote e o levita, eles passaram ao largo. E aí cabe uma pergunta, né? Cada uma reflexão nossa. Será que nós estamos agindo igual ao sacerdote, né, e ao levita? Ou seja, nós estamos passando ao largo dos nossos irmãos que estão necessitando, né, da nossa caridade, seja ela a caridade moral ou a caridade material. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. E a caridade moral, né, ela é a mais difícil de ser exercida, né? É aquela que cada um também pode praticar, a que nada custa materialmente. E, entretanto, como nós falamos, é a mais difícil, né? E nós, às vezes, temos o hábito de falarmos assim, se eu tivesse bastante dinheiro, se eu ganhasse, até alguns usam, né, essa frase, se eu ganhasse na loteria, eu faria caridade. Meus irmãos, nós sabemos que para nós fazermos a caridade, nós não precisamos ter muito dinheiro. Nós não precisamos ter uma fortuna, né? A verdadeira caridade, a caridade moral, é aquilo que a gente doa do que nós temos no nosso íntimo. É uma palavra de consolo para um irmão que está passando dificuldade. A oração, sim, é um ato de extrema caridade para com os nossos irmãos enfermos. E quando nós lembramos dessa questão da caridade moral e da caridade material, nos vem também à mente, né, a passagem, né, do óbolo da viúva, em que Jesus contou para os discípulos, né, a passagem do óbolo da viúva. Ela doou, né, o que ela ia lhe fazer falta, né? Essa é a verdadeira caridade, porque geralmente nós doamos aquilo que nós temos em excesso, principalmente quando é questões materiais. Quando nós estamos com os nossos guarda-roupas abarrotados e que às vezes não cabe mais qualquer coisa, e a gente diz, eu vou pegar as roupas que eu não estou usando e vou doar. É um ato digno? Sim, não deixa de ser um ato, né, merecedor, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, né, nós teríamos que nos exercitar em fazermos a caridade, nos despojarmos não somente das coisas que não nos interessam,
mais, né? E feito essas colocações, nós iremos ler, pedimos a licença para ler, né, a passagem do Evangelho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, que fala Instrução dos Espíritos, o item 10, que fala, é um texto que descreve muito bem a frase: fora da caridade não há salvação. Vamos à leitura. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos todos os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desse estandarte, essa palavra é muito significativa. Geralmente o estandarte é o que vai à frente, né? Então, a sombra desse estandarte, eles viverão em paz no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Ou seja, aqueles que tiverem praticado a caridade encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna, outra palavra importantíssima, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Por isso que a máxima é: fora da caridade não há salvação, porque ela guia a caridade, guia é uma coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida. E prosseguindo, ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos do meu Pai. Vós o reconhecereis, os reconhecerei pelo perfume da caridade que espalhem ao seu redor. Quer dizer, a caridade, ela deixa um perfume ao derredor dela. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima da ordem divina. Então, essa máxima é da ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Como um tal guia, o homem não se perderá jamais. Então, o homem que tem o guia da caridade jamais vai se perder. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as suas consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela nos evitará de fazer o mal, mas nos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. E isso é muito claro, né, para todos nós. Para nós fazermos o bem, nós temos que ter a boa vontade de fazer o bem. Nós já comentamos no estudo anterior que a vontade, ela tem uma força geradora, ela impulsiona o ser humano, né, para uma atitude boa
o ruim. No caso aqui nós estamos falando das atitudes boas. Para fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. E isso é importante também, porque muitas vezes nós falamos: mas eu não faço mal a ninguém. Mas se nós não fizermos o bem a alguém, nós não estamos sendo caridosos e nós estamos fazendo mal, porque os espíritos colocaram aqui: para fazer o mal, basta frequentemente a inércia, ou seja, não fazer nada, e nós sermos negligentes no exercício dos nossos deveres cristãos. E nós sabemos já, nós temos consciência quais são os nossos deveres cristãos. E para finalizar o texto, os espíritos nos dizem: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesses gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinos do Cristo. É isso que a doutrina espírita nos possibilita, nós compreendermos melhor os ensinos de Jesus Cristo, porque o Espiritismo nós sabemos que é o cristianismo redivivo. E ela nos faz melhores que cristãos. A doutrina espírita, ela nos fornece subsídios, embasamento para nós nos tornarmos melhores cristãos. Mas aqui cabe uma observação da nossa parte. Nós sabemos que todos nós somos dotados de livre arbítrio. Por mais que nós tenhamos o Espiritismo, os ensinamentos cristãos na nossa vida, nós também temos o livre arbítrio. Então, é uma possibilidade que a doutrina espírita nos dá de sermos melhores cristãos. Isso se nós seguirmos os preceitos fundamentais. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertencem. Vamos reler essa última frase de fundamental importância para nós entendermos o que vem ser a prática da caridade. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertence. Foi Paulo, o apóstolo Paulo, que nos deu essa instrução. E aqui, só reforçando o que ele explicou muito bem, qualquer que seja o culto. Então, não existe, nós não podemos pensar nessa concepção, a caridade do espírita, a caridade do evangélico, do protestante, do católico, não tem. Independente do culto, nós podemos praticar a caridade. E até mesmo aquelas pessoas que não têm ainda um culto definido, que ainda não se definiu qual a religião que quer seguir, mas que tem um bom coração, que ao ver o irmão em necessidade, não age igual ao levita, e o sacerdote da parábola do bom samaritano. Mas, eles agem igual ao samaritano. Eles prestam ajuda, mas não é só aquela ajuda momentânea. Eles dão prosseguimento àquela ajuda. Eles se interessam por aquela pessoa
que estava ali no caminho dele e que ele não passou ao largo. Então, meus irmãos, feito essa leitura, né, nós temos apenas praticamente poucos minutos para tecermos umas considerações. Só mesmo reforçar o que o texto já disse: fora da caridade não há salvação. É diferente do lema, do dogma, fora da igreja não há salvação. Porque fora da igreja não há salvação se mostra essencialmente contrários ao ensino do Cristo e da lei evangélica, que lança uma divisão entre os povos, uma vez que somente aquele que comungam determinado dogma seriam salvos. Isso quem nos diz foi Allan Kardec no capítulo 15, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é bem importante nós termos isso em mente. E uma das maiores manifestações de caridade consiste em nos compadecermos do infortúnio do próximo. Não devemos tecer comentários, isso é muito importante, né? Nós termos isso, ficar bem gravado isso em nossa mente e no nosso coração. Nós não devemos tecer comentários sobre o infortúnio que uma pessoa está passando, seja ele qual for, mesmo que ele tenha errado, que ele esteja errando, mas nós não podemos fazer comentários depreciativos, porque o irmão que falha, né, não consegue cumprir a lei de Deus, os mandamentos, na verdade, esse irmão merece misericórdia, merece oração e não comentários pejorativos. E isso, infelizmente, é o que a gente sempre vê, principalmente nesses períodos críticos que nós estamos passando. E aí nós temos que relembrar o mandamento de Jesus: amarás o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E nós não podemos amar Deus sem praticar a caridade para com o nosso próximo, quer seja em seu aspecto material ou quer seja no seu aspecto moral. Tem períodos que a caridade material, com certeza, ela é fundamental para saciar a fome dos nossos irmãos. Eles estão precisando da caridade material. Então, é louvável os grupos que saem às ruas, distribuir alimentos, muito louvável. Mas nós precisamos também da caridade material. E a verdadeira caridade, ela é silenciosa. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos relata um caso muito significativo e que sempre assim eu tive muita afinidade. Por quê? Porque ele fala do anjo da consolação, que era uma senhora, está no capítulo 13, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala do anjo da consolação, que realmente não vai dar para a gente abordar aqui. E aí nós relembramos dos ensinamentos de Jesus mais uma vez, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, meus irmãos, nós precisamos ser silenciosos, sim. Se algum momento nós precisarmos divulgar, falar para alguém acerca da necessidade que nós precisamos fazer a caridade, mas não é de forma orgulhosa, porque na maioria das vezes nós fazemos ainda a caridade com
Por vezes, né, nós estamos generalizando, nós fazemos a caridade com a intenção de sermos vistos que somos bons, que estamos fazendo o ato de caridade. E só para relembrar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: a caridade é paciente, é doce, não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não procura seus próprios interesses. Então, aquele que realmente pratica a caridade, no sentido como Jesus a concebeu, ele pensa primeiramente no próximo do que nos seus próprios interesses. Então, fica aqui principalmente a questão do orgulho, que nós não podemos nos envadecermos, né, da prática da caridade. Ela deveria ser o máximo possível silenciosa. E nós teríamos também que agradecer a Deus a oportunidade e aos nossos irmãos que se encontram nessa existência necessitando de caridade, a oportunidade de nós praticarmos a caridade. Como já está no final, nós vamos pedir licença para lermos algumas estrofes da poesia de Casimiro Cunha, intitulada Supremacia da Caridade, que está nesse livro, né, Parmácio de Além Túmulo, quem puder ter acesso. E também essa poesia foi disponibilizada, foi postada no Facebook da escola, então seria interessante a leitura dela. Supremacia da caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos olhos aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplandente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor faz raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorosa dos que sofrem nesse mundo. Nós vamos passar algumas estrofes para tentar ler mais um pouco sobre a caridade. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A caridade é uma aurora que resplandece a toda hora. Nada empana o seu vulgor. Seja, pois, abençoada essa fugida alvorada, a raiar eternamente, caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Meus irmãos, após essa leitura, né, da poesia de Casimiro Cunha, nós vamos fazer a nossa oração final. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigos, trabalhadores espirituais da nossa amada Escola Jesus Cristo, estamos neste momento com sentimento de profunda gratidão por nos permitirmos estudar essa passagem evangélica tão necessária à nossa elevação espiritual. Que o Senhor nos ajude a cada dia a superar as nossas inúmeras dificuldades e limitações,
a fim de que, Senhor, mesmo com os passos trôpegos na estrada, nós possamos, aos poucos, desenvolver a boa vontade para praticarmos a caridade em favor dos nossos irmãos que se encontram necessitados. E por fim te pedimos, Senhor, que esse estandarte, que essa coluna luminosa nos guie neste momento, guie nossas ações neste momento, para que nós possamos amenizar um pouco o sofrimento dos nossos irmãos do planeta Terra. Que o Senhor esteja conosco e com todos aqueles que se encontram nesta hora com o espírito abatido. E só lembrando uma frase psicografada por Chico Xavier: o apoio fraternal opera milagres de fortaleza no espírito abatido. Assim seja, Senhor.